Schiffe sicherlich den Weg nach Haus. Liebe Brüder und Schwestern, Amados irmãos e irmãs, herzlich willkommen eu desejo as boas-vindas a todos in eurem Namen no precioso nome unseres Herrn de nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo. Wir sind dem Herrn Nós somos gratos ao Senhor dass wir uns immer noch por versammeln ainda dürfen, podermos nos reunir aqui em Zurique das Wort Gottes para zu hören. ouvir a palavra de Wir Deus. alle Vocês todos, mundialmente, que estão ouvindo, auch denselben também Segen empfangen receberão a mesma bênção wie in Zürich. como nós em Zurique. So möchte der Herr uns Assim, o Senhor queira nos abençoar. Ich möchte, Eu desejo, bevor wir beten, antes da oração, ein Psalmwort ler uma palavra do Salmo. lesen aus Psalm Nós lemos 95. do Salmo 95. Psalm 95, Salmo 95, Vers 1 versículos bis 8. 1, inclusive 8. Kommt, lasst uns dem Vinde, Herrn cantemos ao Senhor. jauchzen, Com dem Felsen alegria, unseres cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Dank, Apresentemo-nos diante dele com ações de graça ihn jauchzen, e o celebremos com cânticos de louvor, porque o Senhor é o Deus soberano, o grande Rei acima de todos os deuses. in dessen As Hand profundezas da terra der Erde estão nas suas mãos, und dem auch e os die altos der dos Berge montes gehören. lhe pertencem. Er, Seu dem das Meer é gehört, o mar, hat sie pois geschaffen, ele o fez, und das Festland e suas mãos formaram haben a terra seca. Kommet, lasst Ó, uns vinde, anbeten, adoremos e niederfallen, prostremo-nos, die Knie ajoelhemos diante do Senhor beugen, unserem que Schöpfer, nos criou, denn er porque ist Ele é o nosso Deus, und wir das e Volk nós seiner Weide, somos o povo que Ele pastoreia, Herde, o rebanho que Ele conduz. möchtet ihr heute Se doch hoje hören, ouvirdes sua voz, verstockt não endureçais o coração wie bei como em Meribá, wie am como no dia de Massá no deserto. jauchzet dem Felsen unseres Heils. Regozijai, sim, a rocha da nossa salvação. Sim, amados irmãos e irmãs, Mit dem Herrn nós nur somente podemos dizer gratidão ao nosso Senhor por todo o amor, toda a bondade uns que Ele nos demonstrou. uns mit Dank Vamos vir com gratidão diante da sua face, sim. Nós estamos aqui para agradecer. im Vers 6 No versículo 6 está: lasst Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, die Knie ajoelhemos diante do Senhor unserem Schöpfer. que nos criou. Das wollen wir Isso nós queremos fazer depois, após eu ter lido a palavra, den Herrn anbeten. adorar o Senhor, Vor unserem Schöpfer, unser Herr. nosso Criador, nosso Senhor Jesus Cristo. Dann steht noch, Então está ainda, wir das Volk seiner e nós, o povo do seu rebanho, Weide seiner Hand, sim, o povo do seu pastoreio, o rebanho da sua mão. Vocês hoje ainda querem ouvir a sua voz. Queiram ouvir a sua voz, sim. Hoje à tarde hören wir nós ouvimos a sua voz. Bruder Frank O irmão Frank sprechen, falará conosco, nicht seine Worte, não as suas palavras, mas Gottes. ele falará palavras de Deus. Und wir danken E nós agradecemos ao Senhor dass wir immer noch por ainda Versammlungen haben. podermos ter reuniões em Zurique. Ende Jahr No fim do ano 55, serão 55 anos dass meine Frau que a minha esposa e eu in Zürich versammelt sind. temos reuniões aqui em Zurique. Sei Lob, Seja dado louvor e gratidão e adoração ao Senhor. É dasselbe Wort. ainda a mesma palavra fresca do trono. Wir danken dem Nós agradecemos ao Senhor
e nós queremos orar. Treuer Herr, Fiel Senhor, wir danken nós te agradecemos für all deine Liebe, por todo o teu amor, für deine Güte, por tua bondade, dass wir heute Nachmittag por ainda hier sein podermos dürfen, estar aqui hoje dein wahrhaftiges Wort zu para hören. ouvir a tua verdadeira palavra. Du warst mit dem Tu Volke Israel estivesse com o teu povo de Israel no deserto, na caminhada, jeden Tag, todos os dias hast du ihnen frisch, lhes deste alimento fresco. jedoch am zweiten Tag darauf E war in diesen Speise nesse alimento, Würmer. a cada segundo dia havia vermes nesse alimento, mas no próximo dia Hat ihnen wieder frisch, ele neue lhe deu novo fresco alimento. Liebe Brüder, liebe Schwestern, Amados irmãos, amadas irmãs, so wird es uns auch assim heute também neue, frische será Speise. alimento fresco novo para nós. Treuer Herr, Fiel Senhor, wollen wir a Ti nós queremos agradecer dein wahrhaftiges por Tua verdadeira palavra, für diese Speise, por este alimento die wir immer noch que ainda nós podemos tomar para nós. Lob, Preis, Louvor, Dank sei dir. glória e gratidão sejam a Ti. Speise É o alimento die Endzeit. para o tempo do fim, para a congregação do tempo do fim. Fiel Senhor, Lass du uns deixa-nos einen Geiste sein, estarmos em um espírito, dass wir gemeinsam para que juntos mit dir possamos contigo kommen können. vir a Ti. Herr Jesus, Senhor Jesus, eines Geistes müssen wir sein. nós temos que ser um espírito. Wir danken, Nós te agradecemos, fiel Senhor. loben und preisen, Louvamos e glorificamos a Ti danken dir e te agradecemos diese Speise, por esse alimento die wir heute Nachmittag que ainda nessa tarde podemos receber. sei Lob, A Ti seja o louvor, a glória, a gratidão no nome de Jesus. Amém. Vamos deixar duas coisas bem claras antes de eu continuar a leitura e a tradução. Nós, através do primeiro Adão, sem termos sido perguntados, fomos rotulados e condenados por Deus como pecadores. Nenhum de nós foi perguntado quando, como e onde ele gostaria de nascer, e nenhum de nós foi perguntado se gostaria de ser pecador ou não. Mas, igualmente, é com aquilo que aconteceu pelo segundo Adão. Quando ainda éramos pecadores, sequer existíamos, em termos físicos, sequer havíamos aparecido, pela ação de justiça de um, ou seja, de Cristo, foi feita a satisfação diante de Deus para todos os que viriam a crer, a fé. Assim como, por um lado, sem nossa intervenção, nascemos nesse mundo separados e condenados por Deus. Por outro lado, fomos, pelo Gólgota, reconciliados com Deus, justificados e nos tornamos propriedade de Deus para o tempo e a eternidade. Isso temos que ver assim claramente. Caso contrário, teremos que lidar com nós mesmos durante toda a nossa vida e no final ainda não teremos terminado. Em Romanos, no capítulo 5 e 6, há palavras muito especiais, poderíamos chamá-las palavras-chave da obra de salvação. E eu gostaria, sim, aqui muito deveria ser lido, eu gostaria aqui de ler a partir do versículo 12, Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes, ou até a lei, o pecado existia no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. Mas, apesar disso, a morte exerceu seu domínio ilimitado desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram da mesma forma que Adão, que é o modelo do futuro Adão. No entanto, o dom da graça não é, o dom da graça de Jesus não é como a transgressão, pois se a transgressão de um resultou na morte de muitos, a graça de Deus e o dom da graça de um único homem, Jesus Cristo, se manifestaram abundantemente em muitos. Além disso, o efeito do dom não é como aquele causado por um único pecador, pois ali o julgamento por causa de um único pecador tornou-se sentença de condenação, enquanto aqui o dom da graça, por causa dessas transgressões, tornou-se sentença de justificação. Pois se, em consequência da transgressão de um único homem, a morte exerceu seu domínio ilimitado por culpa desse homem, muito mais, certamente, aqueles que recebem a abundância exuberante da graça e do dom da justiça reinarão na vida futura como reis por meio de um único homem, Jesus Cristo. Poderíamos aqui continuar a ler. É realmente uma frase-chave após a outra. E é necessário que falemos a língua de Deus. Nós admitimos ter nascido em pecado e vivido em pecado. Esse é o julgamento de Deus sobre cada ser humano. E se alguém se vestisse completamente de branco, poderia ainda colocar uma pena branca em seu turbante, mas por baixo dele estaria o homem escuro, preto. Todo ser humano que nasceu nesse mundo nasceu após a queda no pecado e, portanto, nasceu separado de Deus, perdido, condenado, julgado, nascido desde a infância. E vocês ouviram hoje a comparação do irmão Branham, cuja a perspicácia ainda eu fico surpreendido. Raramente houve, ou assim, quanto tato ele teve, eu me admiro quanto tato ele tem. Vocês ouviram a comparação como um pouco de chamada água sagrada pode ou deve transformar os judeus em cristãos. A primeira pergunta é: quem tornou a água sagrada ou santa? No máximo, ela poderia ser molhada, mas não sagrada, não santa. Mas as pessoas creem nisso. Então, quando
aquilo que foi feito ainda quer fazer algo, então aquele que tinha o poder de tornar essa água sagrada ainda não tinha fé suficiente para crer que uma transformação pudesse ocorrer. Não. Nós somos gratos de coração a Deus por aqui, diante da sua face. Não estamos aqui como fariseus, não como pessoas que dizem: Senhor, eu te agradeço por eu não ser como este ou aquele. Nós dizemos: ó Deus, o teu juízo sobre mim é preciso, é verdadeiro. Nós dizemos amém para isso. Quando ainda está escrito como o julgamento de condenação veio sobre todos por um só homem, e depois está escrito: pela ação justa de um só homem veio a justificação para todos os que creem, então dizemos de coração amém. E então reconhecemos que o primeiro estado foi revogado por Deus e o segundo foi estabelecido como válido, em vigor. Consequentemente, aos olhos de Deus, não somos pecadores, distantes de Deus, mas filhos reconciliados com Deus. Eu leio ainda de Romanos 5, no versículo 18. Aqui está assim: como por uma única transgressão todos os homens foram condenados, houve a condenação sobre todos os homens, então, por um único ato de justiça para todas as pessoas, vem para a justificação da vida. Sim, se 2 améns bastam, não sei. Isso eu realmente não sei. Isto é evangelho. Isso é o núcleo da mensagem divina. Aqui não há nenhum ministro que mergulhe as suas mãos aí em incenso ou em qualquer outro lugar e agite aí com um pincel. Aqui a palavra de Deus é anunciada com veracidade. Bem-aventurado aquele que pode crer. E quem crê entra no descanso de Deus. Isso é maravilhoso. Isso nos deveria deixar todos felizes, alegres. Sim, nós dizemos sim a tudo que Deus disse. Nós dizemos sim se está escrito que no primeiro julgamento todos fomos condenados. Eu não posso fazer nada a respeito, mas é assim. E o mesmo se aplica ao segundo, com a justificação. Vocês podem ler antes, está no mesmo capítulo, a partir do versículo 5, que Deus já demonstrou seu amor por nós quando ainda éramos seus inimigos e já nos reconciliou consigo mesmo. Cabe apenas a você aceitar ou rejeitar, dizer sim ou não, permanecer como você é ou se tornar aquilo para o que Deus te determinou. E essa decisão pessoal, Deus não tomará por ninguém. Nós temos que tomá-la sobre a proclamação da palavra. E por isso está escrito em Romanos 10, a fé vem da pregação, e a pregação da palavra de Deus. Quando a palavra é pregada e crida, então Deus age. Então vale aquilo o que Deus estabeleceu como válido.
Quando vocês leem a carta aos Hebreus, você encontra a passagem na qual está escrita: se a primeira aliança fosse suficiente para levar as pessoas à perfeição, então Deus não teria procurado uma maneira de estabelecer uma segunda aliança. Então pensamos em Mateus 26, 26 a 28, onde o Senhor disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Deus fez uma nova aliança e criou um novo ser humano que foi incluído nessa nova aliança. E tudo o que agora não está de acordo com a nova aliança em nós declaramos como inexistente, e tudo o que Deus exige e deseja de nós, Ele mesmo fará se nós permitirmos a Ele. E nós estamos realmente aqui para que Deus opere em nós. Quando o irmão Rus, após a oração da manhã, ou o culto da manhã, enviou a última oração ao trono de Deus, eu pensei comigo mesmo, como seria bom se todos nós tivéssemos entoado juntos com ele. Talvez tenhamos feito isso, mas não assim de forma audível, mas Deus vê os corações. Mas eu realmente tenho um desejo urgente. Vamos ter parte, vamos nos envolver, seja cantando, seja orando, seja proclamando a palavra. Vamos acompanhar, ter parte, para que o Espírito, o sangue e a palavra possam ser eficazes. Isso já quisemos dizer antes. Muitos vivenciaram o perdão pelo sangue na fé em Jesus Cristo e pararam por aí. Não chegaram ao novo nascimento, não alcançaram o selamento, contentaram-se com isso e ficaram parados. O Senhor tem uma congregação que Ele apresentará sem mancha e sem ruga diante do seu trono da graça. Lá onde o sangue da reconciliação foi levado e fala melhor do que o sangue de Abel, nos absolve, liberta, sim, nos declarou livres, de modo que não apenas nos tornamos crentes, mas como crentes que nos tornamos, temos a graça de continuar com Deus através do Espírito e da palavra, como filhos obedientes, dando cada passo com Ele. Eu não tinha a intenção de agora na tarde dizer algo, mesmo assim isso me move. Eu simplesmente gostaria, isso faz parte da proclamação. Como Paulo disse naquela época, apresentar ao Senhor uma noiva sem mancha e sem ruga. Aqui não se deve apenas pregar. Aqui, aquilo que é pregado deve ser vivenciado. Aqui as pessoas devem levar para casa o que Deus lhes oferece. Não deve ficar apenas na oferta, deve chegar a coisa. E eu penso que o Senhor nos tornará ainda mais conscientes da urgência. Somente então, quando pudermos dizer, como disse o profeta Isaías, é terrível perceber uma profecia, a cama em que se deseja deitar é curta demais, o cobertor com que se deseja se cobrir não é suficiente. Vocês todos conhecem a palavra. Nós temos que constatar que não é suficiente, que precisamos de mais. E então Deus pode dar mais, então Ele pode se revelar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados.
Nós podemos naturalmente, à noite podemos ver, quando as pessoas não comeram nada o dia inteiro, como isso então acontece. E assim também tem que ser no espiritual. Simplesmente temos que chegar ao ponto e comer. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu penso que nos nossos dias, muita palavra de Deus saiu da boca de Deus. Eu já disse isso 2 vezes aqui. Aqui não há profetas nem apóstolos para nos servir, mas temos a palavra dos profetas e a palavra dos apóstolos. Nós recebemos o Antigo e o Novo Testamento por revelação divina. Para nós, não é realmente um livro que se lê como qualquer outro livro e depois se reflete sobre ele, mas aqui Deus fala conosco. E como Paulo disse naquela época, também nós podemos dizer agora: vós recebestes a palavra que nós pregamos a vós, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, que de fato é. E assim, que a palavra do Senhor nos seja dirigida. E seria bom para nós se a ouvíssemos com reverência e temor, se estivéssemos abertos interiormente e acompanhássemos e então reagíssemos de acordo, para que Deus, por meio de sua palavra e de seu Espírito, pudesse realizar na multidão comprada pelo seu sangue, resgatada pelo seu sangue, realizar e efetuar aquilo que ele se propôs a fazer. Quantos desejam vivenciar a Deus? Amém, 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 amém. Sim. Quantos creem que isso seja possível? Amém. Sim. Isso não depende de Deus. Oh, que pudesses crer, verias milagres. O que o Senhor fez como primeira coisa após a sua ressurreição, quando ele falou aos 11, repreendeu a incredulidade deles. O Senhor ficou horrorizado ao encontrar tanta incredulidade entre os seus. Antes, ele lhes havia dito: quem crer, esses sinais o seguirão. E após a ressurreição, ele vê o resultado da incredulidade. E está escrito: ele repreendeu a incredulidade e a dureza do coração deles. Isso eu quero vos dizer. As duas coisas estão em ligação par. Em todos os lugares onde há dureza de coração, onde isso surge, lá há incredulidade em algum lugar escondida. Mas lá onde há bondade, amabilidade, graça e compaixão, lá há fé, como diz a Escritura. E nesse caso, ela nos diz, como já lemos, assim como por uma única transgressão ou de uma pessoa todos os homens foram condenados, ou veio sobre todos, assim também por um único ato de justiça de um homem, todos foram justificados para a vida. E está escrito até uma justificação que concede vida, não apenas justificado, mas diretamente uma nova vida atuada naqueles que Deus redimiu, aqueles que Ele declarou justos. Deus é eficaz. Deus não faz promessas vazias. Quando Ele envia Sua palavra, então é para que cumpra o propósito para o qual Ele a enviou. Muito bem. Deus nos abençoe. Agora continuarei a tradução. Se vocês nasceram em uma irmandade, uma congregação, então vocês são. Se vocês nasceram numa
na doutrina religiosa, então é isso tudo que vocês têm. Mas se vocês nasceram de Deus, então vocês receberam a sua palavra. Então Deus é o vosso Pai e Ele vos elevará para que vocês possam falar a sua palavra. Algo novo surgiu. Ele está pronto para tomar a palavra. E então atrasa a vida. Agora, vocês têm a sua educação, seu treinamento, a educação dos filhos. Essa é a parte difícil. Se vocês acham que vocês têm que fazer isso ou aquilo, e então a palavra os separa disso e mostra que tem que ser feito de outra forma, vocês dizem, porque eles creem isso assim? Vejam, outros dizem, isso não faz diferença o que nós queremos, mas Deus disse assim. Vocês têm um novo Pai. Quando vocês nasceram de novo, então vocês receberam uma nova natureza. A antiga natureza está morta, vocês têm uma nova natureza. Uma vez vocês seguiam um caminho, agora vocês seguem outro caminho. Uma vez na direção descendendo, agora na direção ascendente. Vocês não amam mais as coisas do mundo, mas as coisas de Deus. Vocês não se importam mais o que as pessoas dizem, se elas riem de vocês ou não. Porque vocês nasceram do alto e estão voltados para o alto. Deus não se vergonha de vocês, vocês não se vergonham de Deus. Leiam o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Então vocês verão o que eles fizeram. Eles vagavam em cavernas e vestiam peles de ovelhas e assim por diante. Estavam nos desertos. Leiam o capítulo 11 na carta aos Hebreus. Então vocês verão o que as pessoas fazem cuja natureza foi alterada. Que tipo de natureza vocês têm? A sua natureza. Se eu tivesse a natureza de meu pai, eu faria as coisas que meu pai fazia. Mas agora, depois de ter sido nascido de novo, depende de quem é o meu pai. Se vocês apenas nasceram dentro de uma congregação, então esse é o seu pai. Então vocês podem até chamá-lo de pai, se vocês quiserem, numa igreja. Mas se o seu pai é Deus, então vocês nasceram na família de Deus. Então vocês buscam as coisas de Deus. Isso é verdade. Vocês são um filho de Deus. A sua natureza é a natureza de Deus. Alguns de vocês, outros dizer, que é dito, nossa congregação crê que os dias dos milagres já passaram. Como vocês podem crer que os dias dos milagres já acabaram? Se o próprio Deus é um milagre, se Ele, em resumo, é um milagre, que a natureza é um milagre, e suas ações são um milagre, todo o seu ser é um milagre. Como vocês podem ser outra coisa de si mesmos, senão que vocês são um milagre? A sua nova natureza é um milagre, sua nova vida é um milagre, a sua essência é um milagre. Vocês somente podem olhar para trás, para a natureza morta, porque tudo se tornou novo, uma nova criatura, uma nova criação. Isso é verdade. Vocês conhecem a minha história, quando lá, uma vez um filhote de águia nasceu entre os pintinhos. Foi completamente diferente, mas foi assim que ele nasceu. Vejam, a semente no ovo era diferente. Era um pássaro diferente, naturalmente. Ele parecia diferente, agia de forma estranha. Não como os outros, mas ele agia de maneira totalmente natural, à sua maneira. Ele não podia fazer nada a respeito, ele era uma águia. Sua natureza era a natureza de uma águia, não podia fazer outra coisa senão uma águia. Vejam, assim é com essas denominações. Lá também há águias, mas ainda estão na sujeira e nas coisas desse mundo. É nossa tarefa ir até lá e chamá-las para fora. Um dia, a mãe águia chegou voando. Vocês acham que a galinha conseguiu segurar esse filhote? Vem cá, querido, fique aqui, e assim por diante. Não. Suas inclinações estavam voltadas para cima. E ele voou para cima. Sem mais denominações para ele. Não era possível detê-lo. Uma pessoa que nasceu de Deus, vocês não podem chamá-lo de volta para a corrupção, a perdição do pecado. Ele nasceu de novo.
ele é novo. Ele tem a natureza de uma águia. Ele precisa subir ao celestial. Ele precisa ir lá onde está sua mãe, seu pai. Vejam, hoje em dia o padre diz, venham aqui, juntem-se à nossa igreja. Isso é lá fanatismo, mas o filhote águia ouve o chamado da mãe. Talvez a mãe tenha dito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a galinha diz, os dias dos milagres acabaram, cacareja, cacareja, cacareja. Os dias dos milagres acabaram e assim por diante. Vocês não conseguiam mais segurá-lo. Eu posso ouvi-lo dizer, mãe, como eu chego lá em cima? Basta mover suas asas, você vai conseguir. Você é uma águia. Caminhe na fé. Como isso vai acontecer? Como vai ser, mamãe? Caminhe, isso vai acontecer. Vejam, os primeiros movimentos. Pela primeira vez, ele foi lá no poste lá da cerca com suas asas, mas então ele se ergueu. Nova natureza, novo ser, nova criação. A natureza do seu pai. E vocês creem e amam cada palavra que ele disse. Toda palavra humana é mentira, porque está em contradição. Se estiver em contradição com essas palavras, a Bíblia está certa, não importa o que uma igreja diga. A Bíblia tem razão para vocês. Se a igreja é o seu pai, vocês creem na igreja como pai. Se é Deus, vocês creem em Deus. Vejam, ou vocês têm essa natureza ou aquela. Se Deus é o pai de vocês, vocês têm a sua natureza e creem na sua palavra. Se vocês pertencem à igreja, vocês creem na palavra da igreja. Se vocês nasceram de novo, vocês creem no que Deus disse. Não na congregação, nos estatutos da igreja. Isso me lembra de uma história da Geórgia. Lá tinha um pato entre os pintinhos. E esse pato também era uma coisa estranha entre os pintinhos. Ele tinha até um bico estranho, mas esse bico tinha uma finalidade específica. Às vezes é assim com os cristãos, que parecem um pouco fanáticos para os outros, mas isso tem um propósito específico. Ele parecia diferente e estranho porque estava entre os pintinhos ou até mesmo entre os perus. Eles também tinham suas peculiaridades ou características e gostavam de outras coisas, mas o pato era diferente. Um dia, a velha galinha foi com os filhotes para trás da casa. Mas esse filhote pato falava uma língua completamente diferente, tinha necessidade completamente diferente. Ele veio de um ovo completamente diferente. E eu creio que muitos de vocês podem dizer, nós viemos de igrejas diferentes, mas eles eram verdadeiros, eles nasceram. Vejam, os outros não entendem isso, eles não creem nisso assim. Eu uso esses exemplos para mostrar isso a vocês. Um dia, ela foi atrás do estábulo e viu água que lá corria. Era um pequeno riacho. E, a princípio, o filhote ainda seguiu a galinha. Mas ele não estava satisfeito com o que eles comiam lá e faziam lá. E depois de um tempo, ele sentiu o cheiro da água e pensou, de onde vem isso agora? Essa brisa do céu, quando chega, atente como é refrescante. Então, a pregação vai tocar vocês, vai significar algo para vocês. Vocês vão dizer, luz do sol celestial. Ela pensou, algo é diferente. Vocês percebem o refresco, essa brisa fresca correspondia à natureza que já tínhamos. Bem, eu sei que havia algo lá ao qual eu pertencia, não aos estatutos. Vocês sabem o que eu quero dizer. Nós cheiramos a água, isso nos atraiu para lá. Assim como o pato é atraído pela água, assim o crente e Deus são atraídos uns aos outros, porque pertencem um ao outro. Vejam, então o vento começou a soprar com um poderoso estrondo do céu naquela época. E o filhote não conseguiu resistir mais. Ele
passou, atravessou rapidamente até a água. E você sabe, a galinha cacarejou atrás dele, mas não adiantou nada. E a galinha pode ter dito, seu fanático, volte aqui. Ele sequer deu ouvidos e tinha sentido o cheiro da água. Ele foi para a água, estava a caminho de lá. É uma fonte cheia de sangue que fluiu das feridas de Jesus. Quem mergulhar nessa torrente se livrará de todas as manchas. Um verdadeiro cristão não quer ter nada a ver com o mundo. Ele não quer viver aqui, vagar e errar aqui, sem saber onde está. Hoje são metodistas, amanhã batistas, presbiterianos, pentecostais, isso e aquilo. Irmão, um verdadeiro cristão quer ter o refresco do Espírito, o refresco da vida de Deus. Veja, você se torna uma nova criatura. Vocês viajem por estradas cobertas de neve e gelo e assim por diante. Vocês vêm até aqui. Vejam, vocês ainda amam as coisas desse mundo, então vocês estão sendo enganados. Então, o sacrifício de vocês ainda não foi aceito. A natureza de vocês ainda não foi transformada. Vocês sabem agora o que significa ser nascido de novo? A natureza de vocês é transformada. Vocês se tornam uma nova criação. Primeiro, vocês têm que morrer, para depois, então, nascer de novo. Eu sei, eu deveria encerrar. Deem um pouco mais de tempo. Se vocês ainda amam o mundo e reivindicam o direito de serem nascidos de novo, vocês podem ter chorado, vocês podem ter sentido isso e aquilo. É claro que se chora, quem é que não chora uma vez? E você pode dizer, irmão Branham, eu falei em línguas. Isso é bom, E agora estou olhando para uma mulher sobre a qual me foi mostrada uma visão. Ela teve um sonho e eu pude contar. E então eu tive que ir à esposa de um pastor pentecostal e dizer, você não tem o Espírito Santo, irmã? Mas então ela o recebeu. Vejam, é diferente. Não é falar em línguas, não é dançar no Espírito. Nenhuma dessas coisas pode substituí-lo. É uma morte e um nascimento. Uma natureza transformada. Uma existência transformada. As coisas antigas morreram. Tudo se tornou novo. O mundo está morto e Deus fez tudo novo. Deus é a vida de vocês e o mundo está morto para vocês. Vocês compreenderam isso? Ouçam. Agora, eu preciso encurtar um pouco e tirar o mato do caminho. Homens e mulheres que não querem seguir a palavra de Deus e seus ensinamentos, embora afirmem terem nascido de novo, algo está errado nisso. Agora eu gostaria de falar um momento com as mulheres. Se uma mulher sabe que a palavra de Deus condena cabelos cortados e uso de calças compridas ou curtas, calça curta, e vocês não têm bom senso suficiente para deixar o cabelo crescer e se vestir como uma cristã, então vocês estão sendo enganados. Eu não me importo o que vocês vivenciaram, se vocês falam em línguas ou dançaram no Espírito a ponto de abalar todo o edifício. Isso não significa nada. Isso mostra ainda que o amor pelo mundo está em vocês e o que é condenado por Deus. E a Bíblia diz que a mulher deve ter cabelos longos, pois isso nos ensina a natureza. Quando ela tem cabelos longos, é uma honra para ela. Se ela o cortar, desonra a sua cabeça, ou seja, o seu marido. E se o homem usa cabelo comprido, desonra a sua cabeça, que é Cristo. Que as mulheres se vistam decentemente como damas. E então, já a decência geral vos diz, mas vocês dizem, glória a Deus, aleluia. Eu falei em línguas, aleluia, glória a Deus. Isso mostra que o Espírito que está em vocês está errado. Porque vocês não têm a natureza da palavra. Vocês aceitarão a todo tempo. Se vocês têm a natureza da palavra, aceitarão a palavra a qualquer tempo. Se você tem a natureza de Deus, então vocês se tornaram filhos e filhas de Deus. Seus descendentes creem na sua palavra. Amém.
Por outro lado, eu não creio no batismo no nome do Senhor Jesus Cristo e assim por diante. Mesmo assim você diz aleluia. Isso mostra quem é o seu pai e em quem vocês confiam, em algum pastor. Vejam, pregador, muitos virão naquele dia a mim, pregadores, e dirão: não expulsamos demônios no teu nome, não fizemos grandes obras. Evangelistas no campo missionário são filhos ilegítimos, é claro. Se vocês nasceram de Deus, então vocês serão lavados no banho da palavra, separados das coisas do mundo. E creiam a Deus, morrendo a vós mesmos, a sua essência, o pensamento, tudo morreu. Então Deus provará que é a palavra de Deus que vocês creem. E Jesus disse: esse sinal seguirá aqueles que creem. Então, como vocês podem negar a palavra de Deus? Vejam, agora nós vemos o que significa ter nascido de novo. Se vocês ainda estão irados, com raiva, maldosos, arrogantes, assim por diante, então você diz: nós nascemos do Espírito, e brigas e tudo mais lá. Não, isso não é uma nova vida. Isso não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é humilde, manso, amável, paciente. Isso é Deus, amigável, misericordioso, que perdoa, assim por diante. Esse é o Espírito de Deus, sim. Mas eles se apegam às denominações, falam em línguas, profetizam e fazem essas coisas. Jesus disse: eles têm a aparência de piedade. Agarram-se às denominações, esse é o pai deles. Eles foram nascidos lá dentro, se tornou o pai deles. Se vocês nasceram de Deus, então Ele se tornou vosso pai. E Ele é a palavra. Não importa quantas experiências emocionais vocês tiveram, vocês ainda são um filho do diabo. Até que vocês tenham morrido para o mundo e tenham ganhado a vida, ou tenham sido vivificados por Cristo. Preste atenção. Uma alma, seja ela boa ou má, a morte não altera nada nisso. Eu havia anotado muitos trechos da Bíblia, porque justamente estou falando sobre isso. O que é a alma? Vocês são a alma. A parte dentro do vosso interior, se vocês morrem, o que quer que esteja dentro de vocês, isso vai para o seu destino. Vocês não podem impedir isso. Então chega a hora, então a morte não muda nada, somente o novo nascimento muda tudo. Você diz: sim, eu tenho o Espírito Santo. E eu digo a vocês, o Espírito Santo batiza-os no corpo para o ministério. Vejam, quem crê tem a vida eterna. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então vem o batismo do Espírito Santo e vocês são batizados no corpo. Mas quando vocês creem, vocês recebem a vida eterna. Vocês recebem uma nova vida, se tornam uma nova criação. Lembre-se, a alma, seja boa ou má, a morte não muda nada. A morte apenas transporta para o destino final. Vocês ouviram isso? Se o mundo está em vocês e o amor pelo mundo, então morrerá, porque o mundo tem que morrer. Deus condenou o mundo. A maneira do mundo, Ele condenou. E tem que morrer. E se o mundo estiver em vocês, vocês morrerão com o mundo. Mas, claro, não pode ser feito isso. E se vocês nasceram de Deus, vocês têm que retornar a Deus. Se é do mundo, tem que retornar ao mundo. E com isso, então, perecer. Mas se é de Deus, então ela volta para Deus. Seja instruída ou não, educada ou não, rica ou pobre, se o mundo ainda estiver lá, a alma tem que morrer. E se ela estiver em sua alma e as coisas do mundo, vocês perecerão com o mundo. E isso é claro. Deveria ser. Vocês são uma parte do mundo morto. E assim como o mundo está morto, vocês estão mortos com o mundo, sim. Mas quando vocês nascem de novo, vocês vivem com Cristo. Então, as suas inclinações se voltam para as coisas que estão em cima.
e não mais para as coisas do mundo. Mas, quando vocês são nascidos de novo do Espírito de Deus, vocês se tornam uma parte de Deus e estarão eternamente com Ele. A morte não poderá mais afetá-los. Quando vocês nasceram de novo, vocês são eternos. Vocês foram transformados de criaturas temporais para criaturas eternas. Vocês foram transformados, passaram da morte para a vida. Estou falando da vida eterna, da morte eterna para a vida eterna. Se vocês são do mundo, vocês morrerão com o mundo. A Bíblia diz na carta de João, se alguém ama o mundo, então o amor do Pai não está nele. Vocês não podem amar o mundo e Jesus ao mesmo tempo. Jesus disse, vocês não podem amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Vocês não podem amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. E quem diz que o ama e não guarda o que ele diz e não faz aquilo que ele diz, é um mentiroso e a verdade não está nele. Assim está escrito. Vocês na Capela Branham, e vocês, pessoas boas, vamos fazer um balanço. Afinal, é ano novo. Vamos começar a fazer algo e jogar as coisas do mundo para fora. Bem, as pessoas de hoje aceitam, assim, muitos espíritos. Eles vão lá, aceitam o espírito que está em uma congregação, em uma igreja, e até mesmo os espíritos que dizem, nós somos o Espírito de Deus, nós nascemos de novo. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Vocês conseguem imaginar que o Espírito de Deus negue sua própria palavra? Vocês católicos podem realmente dizer que vocês nasceram do Espírito de Deus e em seguida aceitar os dogmas que contradizem a Bíblia e negam a palavra, e vocês dizem que tem o Espírito de Deus em vocês, o Espírito que escreveu a palavra, o Espírito que escreveu a palavra poderia negá-la? Não, isso é impossível. Quando Deus diz algo, então Ele não pode mudá-lo mais tarde. É impossível que Deus minta. Ele é a fonte de toda a verdade. Vocês metodistas e batistas, vocês que batizam no nome do título do Pai, Filho e Espírito Santo, vocês sabem melhor, vocês conhecem a Bíblia. Vocês que se juntam a uma congregação, apenas estendem a mão e levam a carta de uma congregação a outra congregação como recomendação. Vocês dizem que nasceram de novo. Como vocês podem fazer isso? Como vocês podem olhar para a palavra de Deus e dizer que vocês são nascidos de novo? Primeiro, vocês precisam morrer para a congregação. Vejam, primeiro você tem que morrer para tudo mais para poder viver para Deus. Sim, mas eles aceitam todo tipo de espírito, espírito de congregações e muitos tipos de espíritos. Profetas, a palavra vem aos profetas, assim diz a Bíblia. Eu vou encerrar agora. Eu tenho ainda alguns pensamentos que eu gostaria de compartilhar. A palavra do Senhor veio aos profetas. O que veio aos profetas? A palavra da igreja chegou aos profetas? A palavra de um dogma chegou ao profeta? Não. A palavra do Senhor chegou até eles. O que foi? O profeta revelou a palavra de Deus. Vejam, esses são os profetas, verdadeiros profetas. Também temos falsos profetas, sobre os quais falaremos mais tarde. Mas o verdadeiro profeta, aos verdadeiros profetas chegou a verdadeira palavra. Não um estatuto chegou até eles, nenhuma denominação chegou até o profeta, não. Mas a palavra do Senhor veio ao profeta e ele a revelou ao povo. O verdadeiro profeta tem a verdadeira palavra. Como se testa o verdadeiro profeta? Pelo fato dele ter a verdadeira palavra. Se ele não tem a verdadeira palavra, ele é um falso profeta. Essa palavra é a palavra de Deus. E que a palavra de cada profeta seja uma mentira, mas a palavra de Deus seja verdadeira. Vejam, se a palavra de Deus vem de um profeta,
Então ele é um verdadeiro profeta, pois a palavra vem aos profetas verdadeiros. Verdadeiro profeta, verdadeira palavra. Falso profeta, falsa palavra. Ou estatuto, ou denominação. Junte-se aqui, diga isso, creia nisso, faça isso. Mas a verdadeira palavra vem ao verdadeiro profeta e ele proclama a verdadeira palavra. E vocês seguem a verdadeira palavra e recebem a vivência genuína com base na palavra. Amém. Porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. Se torna carne em vós. Vocês tornaram filhos de Deus e a palavra de Deus flui em vocês. Deus está em vocês, assim diz a Bíblia. Vocês tornaram participantes da sua natureza, aleluia, e realizam as obras de Deus. Vejam, assim diz a Bíblia. Falsos profetas, eles vos afastam da verdadeira palavra. Vejam, a Bíblia diz isso. Vocês querem a passagem bíblica para comprovar? 2 Timóteo capítulo 3 está escrito lá. Falsos profetas conhecem o suficiente da verdadeira palavra para distorcê-la. Eles têm uma forma de piedade. Para ter a forma, eles têm um pouco, têm que tomar um pouco da palavra, mas negam o poder. Que poder? Eu tenho que esclarecer isso. Vejam, sirvam a Deus. Não dançar aqui e ali, cortar o cabelo e assim por diante. Falsos profetas permitem isso a vocês e dizem, isso não faz diferença. Vejam, e se alguém me dissesse, por que você não deixa as mulheres e os homens em paz? As pessoas creem que você é um profeta. Eu digo, eu não sou. E ele diz, as pessoas creem em você porque você não os ensina como receber visões e fazer as obras de Deus dessa maneira. Mas eles não conhecem o ABC e não compreenderam. Como vocês podem tirar uma criança do jardim de infância e levá-la para a faculdade e ensiná-la a fazer cálculos quadráticos? Como vocês sabem o que significa o alfabeto? Sempre crer em Cristo, do inglês, ABC, sempre crer, always believe Christ, sempre crer em Cristo. Não creem em uma igreja ou congregação, creem em Cristo, porque reconhecê-lo é vida, isso é verdade. Não reconheceram um estatuto, nem mesmo conhecer a sua palavra é suficiente. Vocês têm que conhecê-lo como Salvador pessoal. E por meio do novo nascimento, como Jesus disse a Nicodemos, se você não crer nas coisas terrenas, como vocês crerão nas coisas celestiais? Como vocês podem crer nas coisas? Vejam, o Espírito age e mostra visões e coisas semelhantes. Se vocês não creem no que é terreno, como vocês crerão no outro? Se eles mesmos creem que é preciso parar de fumar, arrumar as roupas e trazer em ordem e abandonar todas essas coisas, como posso ensinar-lhes outras coisas para que eles possam entrar? Vejam, falsos profetas têm a falsa palavra errada, doutrinas, estatutos, denominações e assim por diante. Mas a dizem, louvado seja Deus e assim por diante. Eles têm aqui o manto de Elias e dizem, honra seja Deus, e outra coisa dizem lá de novo. Vejam, e alguém diz, isso tomou conta de mim, eu senti isso. E o que vocês fazem depois? Como vocês vivem depois? Vocês entendem? Não é uma sensação dos sentidos, a questão é se vocês receberam o Espírito Santo, não só dizer glória, 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 e depois começar a falar alguma coisa em línguas. Não, isso não é suficiente. Vejam, que vida vocês guiam depois disso. E quando falam do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, e você responde, isso é fanatismo, então o quê? Vejam, vocês têm que ser lavados pelo banho d'água da palavra. Então, creia em cada palavra como está escrita. A Bíblia diz que as Escrituras não podem ser interpretadas particularmente. A Bíblia diz o que ela diz
E não permita uma interpretação particular. Assim como está escrita, assim nós temos que crer. Os mesmos resultados surgirão. Falsos ensinadores ou mestres trarão falsos ensinamentos e falsas palavras. Verdadeiros profetas trarão verdadeiro nascimento por meio da palavra. Falsos profetas conduzem a falsos nascimentos, ao nascimento de congregações, nascimento de denominações e de doutrinas religiosas. Aqui estão vocês, pentecostais. Falsas experiências emocionais. Vocês pensavam ter o Espírito Santo? Quando vocês tiveram tais experiências emocionais, eu vi demônios falando em línguas e pessoas possuídas. Nos seus frutos os reconhecereis. Você pergunta, irmão Branham, você crê no falar em línguas? Sim, eu creio. Eu creio em tudo, inclusive no regozijo em tudo. Mas se não há vida atrás disso, então o quê? Vejam, eu creio na palavra de Deus. Não digo simplesmente aleluia e depois vão embora. Não falem apenas de Cristo, mas sejam humildes, mansos, amigáveis. Vejam, quando se vai a uma cidade, primeiro é preciso estar bem penteado, bem vestido, o terno não pode ter rugas e assim por diante. Então é preciso garantir uma certa quantia de dinheiro antes de realizar uma reunião. Assim é hoje nas denominações. Vejam, isso está errado. Os falsos têm o suficiente do verdadeiro diante das pessoas para ter essa forma de piedade. Eu quero que vocês escutem agora. Falsa concepção. Vocês sabem o que significa. Falsas assumem coisas falsas e levem as pessoas a um falso nascimento. Falsos ensinadores creem em sensações e experiências emocionais. Vocês pensam que foi um sentimento. Alguns viram uma luz diante de si, tiveram uma sensação. Tudo isso pode ser bom, mas isso não é suficiente. A menos que vocês tenham vivenciado, alguns até dizem que já se tornaram revelados como filhos de Deus. Sim, mas quando? Onde? Vejam. Então, eles dizem, glória a Deus, eu tive um sonho, eu vi isso e aquilo. Eu creio em sonhos. Mas se o sonho não estiver de acordo com a palavra, então ele está errado. Essa é a verdade. Tudo mais é errado. Milhões são levados ao falso nascimento. Eu tive um recorde jornal que eu queria trazer, no qual se relatava que o pai ecumênico das igrejas ortodoxas gregas conversou com o Papa João 23 e disse como eles queriam se unir como protestantes e católicos. E alguém disse, louvado seja Deus. Eu creio que foi o irmão Norman que me trouxe o artigo e disse, é mais tarde do que pensamos, irmão Branham. E vejam, o presidente e todos os altos cargos do Estado, os cargos ministeriais, são ocupados por eles. Veja, nossa nação está sob controle católico. Bem, deem a Cristo o que é de Cristo. Por exemplo, se vocês disserem ao porco, você é uma ovelha, ela se tornaria já uma ovelha, e vocês diriam, porco, venha comigo agora, eu vou escovar os seus dentes e dar um banho em você, esfregar você bem, e depois você será uma ovelha para mim. Sim, eu vou esfregar você assim, tudo mais, mas depois não mais fazer assim um barulho de porco, mas você se comporta como uma ovelha. Vejam, isso não funciona. Não é o colocar somente na água e esfregar, é uma morte e um nascimento. Amém. Vejam, as ovelhas precisam de comida de ovelha, mas mesmo o porco permanece como ele é. Naturalmente está certo. E tem a natureza também de um porco. Se vocês amam o mundo e as coisas do mundo, então vocês continuam sendo um porco.
Deus nos ajude. Morram como porcos e permaneçam assim até que estejam realmente mortos e possam ser renovados, e o sacrifício que vocês ofereceram como porcos seja consumido e não mais interesse, não exista mais, mas que vocês tenham se tornado ovelhas. Mas o primeiro, o velho tem que ter passado. Vejam, vocês não podem simplesmente ainda persuadir, bom, agora torne-se. Não, tem que acontecer. Não por meio de estatutos religiosos, não dizer, glória seja a Deus, honra a Deus, e por toda a noite falei em línguas, irmão Branham, e assim por diante. Eu dancei no Espírito, passou, veio, tomou conta de mim. Eu digo a vocês, mas sobre o batismo no nome de Jesus, eu não aceito nada de você. Vocês entendem? Vocês ainda são um porco, se não nada mais. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, a minha palavra. Eu digo a vocês, irmãos, mostre-me um lugar de uma pessoa foi batizada com a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você disse, não importa que isso, aleluia, eu tenho isso. Isso é somente uma coisa de Jesus, somente Jesus aí. Não. O movimento Jesus Only ou somente Jesus é um grupo de pessoas, uma denominação. E um não pode acusar o outro de alguma forma, pois ambos estão errados. Eu estou falando de cristãos genuínos, 100% nascidos de novo do Espírito de Deus e regados com a água do céu, com o orvalho do céu. Se vocês são metodistas, o que é que vocês sejam? Importante é que vocês sejam levados à palavra e tenham essa vivência. Amém. As pessoas de hoje querem atalhos. Elas acham, no momento acontece, então, o que elas fazem de fato? Nessa noite, estão lá fora, como alguns daqueles cujos nomes nós conhecemos, não queremos mencioná-los, porque isso está sendo gravado agora em fita. Em um momento estão lá na boate tocando violão, e na manhã seguinte estão lá na congregação tocando as mesmas cordas do violão. Vejam, a Bíblia diz no profeta Isaías, toda a mesa está cheia de vômito. E está escrito, a porca volta a revolver-se no lodo e o cão volta ao seu próprio vômito. Por que voltam sempre? Porque não nasceram de novo. Se tivessem sido nascidos de novo, seriam novas criaturas. Vejam, um corvo velho. Vocês poderiam pintá-lo com tinta, bonito, com uma cor como uma pomba, todo branco, por exemplo, mas o corvo continuou sendo um corvo. Da mesma forma, um gavião, uma ave de rapina, exatamente como antes, se lança sobre as coisas mortas. Sabe, um pombo nem precisa tomar um banho. Aleluia. Um pombo é feito assim, ele tem óleo dentro de si, que sai de dentro e penetra nas penas e as limpa. Vem de dentro. O gavião pode dizer, sim, eu também tenho isso. Não, não é assim. Não. E também não é um pouco de água benta espirrada aqui e ali. Não. Um nascimento tem que acontecer. Alguns dizem, louvado seja Deus, eu vou à congregação, assim como você, aleluia, assim por diante. Não, assim não funciona. A pomba tem dentro dela e não há outro pássaro que seja feito como ela. E ela se purifica por dentro. Ela não precisa se preocupar com a pureza. Ela permanece pura. Ela é pura. Irmã Wayne, aleluia. Algo dentro dela a mantém pura. Não, na semana passada eu me filiei a uma congregação ou isso ou aquilo. Não, eu parei de fumar charutos e assim por diante. Irmã, eu devo ser antiquado assim, investir de acordo. E agora eu tenho que deixar meu cabelo crescer e agora todos riem de mim. Eu tenho tantas dificuldades. Isso é tão aflição. Deus, tenha piedade de ti. Irmão,
Se vocês receberam algo dentro, então tudo foi lavado. Vocês permanecem lá em silêncio até que vocês sejam plenamente puros. Se vocês são ovelhas, vocês não precisam fabricar a lã. Ela vem por si mesma, ela cresce. Afinal, não se diz a ovelha, produz a lã para mim. Ela vem automaticamente. Vocês carregam os frutos do Espírito. Vocês dizem, sim, agora eu tenho que fazer isso e fazer aquilo, depois aquilo e outra coisa. Não, não, não. Sejam nascidos de novo. Simplesmente nasçam de novo. Você pergunta, devo ficar acordado a noite inteira? Preciso estudar a noite sobre isso e aquilo e fazer exercícios de penitência, alguma coisa? Não, certamente que não. Sejam nascidos de novo. Tem que vir de dentro. E então o exterior se ordenará por si mesmo. Vejam, por dentro tem que estar limpo, lavado, e então por fora também não será mais um porco, mas um cordeiro. Você sabe, eu não sou instruído, eu simplesmente tenho que falar com exemplos como esses. Eu li a história de João Batista. Ele também usou expressões terrenas, como raça de serpentes, crias de víboras. Falou dos machados foram colocados nas raízes das árvores e assim por diante. Naquela época, ele tirou isso assim da natureza. Foi sobre isso que ele falou. Ele comparou com as coisas que ele conhecia. Quando vocês veem um porco e um cordeiro, é uma bela comparação. Cada um entende. Um porco continua sendo um porco e um cordeiro. Vocês precisam nascer de novo antes de vocês poderem ser um cordeiro. Atalhos. Hoje em dia, queremos tudo muito rápido. Atalhos. Pentecostais e outros querem encurtar o caminho para o céu. E dizem então aleluia. Atalho, aleluia. A abreviação, atalho aqui e de novo aleluia. Não. E então, eles dizem, amanhã eu irei lá, expulsarei demônios e farei isso e aquilo, aleluia. Mas todos querem o atalho e aproveitar o máximo que puderem do mundo. Nada vocês podem levar do mundo. E não há atalhos no caminho para o céu. Vocês têm que percorrer o caminho pelo Gólgota. Vocês morrem. Ó Deus, o que eu posso mais dizer para expressar isso corretamente? Vocês têm que morrer, literalmente morrer de verdade. Morrer para as coisas do mundo. E nascer de novo. Amém. Nenhum mundo, não as coisas do mundo, tudo morreu. Não mais atalhos. Vejam. Eles não querem crescer, eles querem tudo de imediato, rápido. Mas nós crescemos no Senhor. É necessário crescimento e as vivências. Pessoas na costa oeste, existe um grupo lá que diz, batizamos para a imortalidade por meio do batismo com água. Agora vocês se tornaram jovens, mulheres, jovens homens e assim por diante. Outros têm o manto de Elias e aqui, Apocalipse ali, e acham que são filhos revelados de Deus. Isso é bobagem. Onde vocês encontraram isso na palavra? Os bebês não nascem adultos, eles nascem bebês e crescem até atingirem a idade adulta. Talvez eu devesse ler de Efésios mais uma vez. Talvez no capítulo 15, em algum lugar nessa parte. Talvez começando com o versículo 12, quarto capítulo. Para equipar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, à plena maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pois não devemos mais ser crianças imaturas, levadas de um lado para outro por todos ventos de doutrinas, como ondas do mar, pela astúcia dos homens que com astúcia enganam para desviar. Mas, praticando a verdade, cresçamos em amor em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo. O que? Já amanhã? Não, crescer dentro dele. Ele é a cabeça, Cristo.
um crescimento. Eu lembro da primeira pregação que eu preguei, eu me apresentei e achei que tinha feito bem. E as mulheres idosas choraram, e isso me fez muito bem. E elas me admiravam como jovem. E o Dr. Davis era um advogado já de idade, e ele disse, hoje você vai pregar. E então eu cheguei e disse, como eu fiz isso, eu pensei que ele diria, bem, isso foi a pior coisa que eu já ouvi. Nunca ouvi nada tão ruim assim. E eu disse, irmão Davis, mas todos choraram? Mas eles também choram em funerais, e em algumas ocasiões se chora. E ele disse, sabe, Billy, você não pregou a palavra. Você falou de uma mãe que perdeu um filho e chorou, e assim por diante, chorou e foi chorado e tudo. Não se é nascido novo por meio de tais coisas que são apresentadas dessa forma. E ele tirou o meu fôlego diretamente. Não regozijo, mas a palavra é o que importa. A palavra que vivifica e traz a experiência. E ele disse, Billy, eu vou te explicar. Quando eu tive que, como advogado, defender meu primeiro caso, era entre um homem e uma mulher. E a mulher, ela chorava e eu chorava junto com ela. E de repente o advogado da parte do juiz diz, que absurdo está acontecendo aqui, leve um homem para fora. Veja, e ele chorava e deixa a coisa ser assim. O velho juiz, ele era adulto, ele sabia do que se tratava. Aí não adianta ficar chorando. E ele disse, de fato, meritíssimo, por quanto tempo o tribunal vai permitir esse absurdo e tolerar todo esse comportamento? O que significa? É assim com muitos. Muitas coisas são feitas, mas sem ter palavra suficiente para estar por trás dela, para crescer. Dizem que ele dançou no Espírito, isso já está bem. Não para mim, não. Ele tem que crescer, precisa provar no seu valor, ser testado no tempo certo. Eu li recentemente na história, estou tomando muito tempo, não, todo o povo chama não. Eu não sei, eu creio que foi a irmã que está lá, a irmã Arnold, que disse um amém, e ela me contou uma coisa. E eu também li sobre isso em um livro da história da igreja, escrito por um homem na época de São Martinho, sobre o que alguém havia vivenciado. Alguém veio e disse, o Senhor me transformou em um antigo profeta, um profeta do Antigo Testamento. E ele disse, eu vou profetizar. E ele disse, essa noite Deus descerá e me dará uma túnica branca, e eu me sentarei entre vocês, e então vocês reconhecerão que eu sou um dos profetas do Antigo Testamento. E de fato, à meia-noite isso aconteceu, e o homem tinha uma bela túnica branca. Ele entrou e disse, eu não disse a vocês? Então ele disse, eu sou um profeta do Antigo Testamento, mas o velho bispo não concordou com isso e disse, isso não está de acordo com a palavra. Profetas não são feitos, profetas são predestinados, e um profeta não agiria assim. Os frutos já provam que ele não é um profeta. Ele disse, fiquem aqui durante a noite, jejuem, orem e cantem hinos. Um dia ou mais se passou e o velho bispo orou, Senhor, o que aconteceu com o menino? Essa vestimenta parece assim extraordinária, nunca vi assim parecido. Mas eles conheciam alguém que realmente era um profeta, esse era o Martim. Então eles disseram, sabe de uma coisa? De acordo com as Escrituras, você está errado. Mas por que você não vai até o Martim? O Martinho se apresenta a ele e diz a ele o que você disse a nós. Eu não posso ir lá. Eu não quero me apresentar diante de Martim. Vocês sabem. Vejam, ouro pode ser provado, testado.
Mas aquele homem de Deus, ele tinha verdade, o Martinho lá. Por isso, eu dou o desafio que alguém me mostre onde o batismo no nome de Jesus Cristo está errado. Mostre-me se pode haver um novo nascimento sem que vocês tenham morrido ou estejam mortos para o mundo. Mostre-me essas coisas. Submetam isso à prova para ver se passa no teste. Isso é verdade. Então eles disseram, não, você tem que ir lá. Um grupo de homens o levou e de repente a túnica desapareceu. Oh, os pentecostais engoliriam isso muito bem se alguém viesse aqui assim no meio deles. Olha, parecia real, mas não estava de acordo com a palavra. Martinho disse que Satanás lhe apareceu com uma grande coroa de ouro e tudo decorado, e com fileiras brilhantes, tudo, e assim, tudo grande, bonito, bem penteado, arrumado, ele vem engomado e sapatos de ouro. E ele veio e disse, Martim, você me conhece? Bem, as pessoas que não têm visões, talvez não possam entender isso muito bem, mas você sabe que também nas visões existem diferentes espíritos. E a Bíblia diz que até os eleitos poderiam ser enganados. Vejam, os eleitos eles são aqueles que são predestinados e nasceram para esse propósito. Ele se aproximou ao eleito, a Martinho, e disse, você me conhece? Eu sou Cristo. E ele disse, você vai me reconhecer? Martinho hesitou, era estranho. Ele esperou um momento, repetiu e disse, você não me vê? Eu sou Cristo. Você não me reconhece? Ele disse 3 ou 4 vezes. E Martinho disse, Satanás, eu te conheço. Meu Senhor ainda não foi coroado. Ele será coroado quando os santos estiverem ao seu redor. Isso está de acordo com a palavra. A igreja romana tem tantos dogmas que os espíritos malignos lá entraram e tiveram que negar, pegaram o suficiente da palavra e negam ela por meio dos dogmas. Fiquem longe disso. Os espíritos se levantarão e seduzirão tudo quase. Assim está escrito, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, assim também tais homens se oporão à verdade, tendo a mente corrompida, farão milagres, todo tipo de sinais. Fiquem longe deles. A palavra do Senhor veio aos profetas e nós cremos nos profetas. Preste atenção, ele diz, e eu te conheço, Satanás. Meu Senhor não é uma tal figura grande como você. Meu Senhor partiu daqui com uma roupa que estava manchada de sangue e com suas marcas dos pregos nas mãos, e ele voltará como ele subiu ao céu. E da mesma forma, vejam, e ele disse, e ele falou assim, olha, eles falam em línguas, são as melhores pessoas que vocês já viram. Ouçam, não creiam em tudo, estejam atentos. E eu espero que a palavra não os aborreça. Vocês são cristãos nascidos de novo e vocês agora são formados, são crescidos a partir de bebês, depois tomam forma, crescem, primeiro um bebê e então o crescimento. Vejam, então nós aparecemos em plena maturidade. Amém. Amém. Dia após dia, ano após ano, eles permanecem os mesmos. Nós voltamos para a palavra. Se permanecerdes em mim, você diz, eu nasci novo, aleluia. Eu fiz isso e aquilo, mais aquilo. Mas aquilo com o nome de Jesus, isso eu não creio e assim por diante. Vejam, eles fazem milagres, mas são levados por um lado e por outro, pelo vento de doutrinas. Mas nós podemos dizer, pela graça, nascemos pelo Espírito, crescemos em Cristo, pela palavra, a imagem de Cristo. Se vocês nasceram como profetas, continuam sendo profetas. Se vocês nasceram como cristãos, continuam sendo cristãos. Se permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vós, ouçam, crescendo até a plena maturidade de Cristo. Não como um jovem advogado que começa a chorar junto e a dizer coisas que não deveriam ser ditas. Não, crescimento
comprovado ao longo dos anos e assim por diante. Estamos fundamentados em Cristo, a rocha, que as denominações façam o que quiserem. Eu digo, Senhor, mantenha-me humilde. Ele nos guiará até aquela margem. Plena maturidade. Vejam como vemos como as coisas realmente foram. E depois da morte vocês não podem mudar mais nada. Vejam, não experiências emocionais. Vocês viveram tudo isso centenas de vezes. E vocês veem o que aconteceu. Mas quando as pessoas morrem nesse estado, o que acontece? A morte não muda nada. Ó cristãos, para concluir, deixe-me dizer o seguinte. Nós queremos nos voltar para Ele, para a Sua palavra, com toda a sinceridade. Venham com humildade, como se convém aos cristãos, e sejam nascidos de novo por meio do Seu Espírito. E quando vocês forem nascidos de novo, então vocês estarão confirmados como cristãos pelos frutos que vocês carregarão. Vocês todos compreenderam isso? Vocês serão reconhecidos pelos frutos. Pelos seus frutos os reconhecereis. Vocês não podem saber o seu alfabeto, mas vocês podem ser uma dama, uma cristã. Vocês podem ser odiados pelo mundo por causa daquilo que vocês fizeram, mas se vocês forem odiados por causa dele, então isso é outra coisa. Talvez vocês não sejam teólogos. O cego nasceu cego, Jesus o curou. Vejam, desde o nascimento ele era assim, mas Jesus o curou. Ele o curou. E quando ele veio, e ele pôde ver, e os fariseus o questionaram e perguntaram quem fez isso. Não podia ser negado que algo havia acontecido. O homem não era teólogo. Ele não sabia argumentar como os pregadores. Ele não conseguia explicar isso. Ele não era um teólogo. Mas o que ele fez? Eles disseram, dá a Deus a glória. Nós somos os teólogos aqui. Nós sabemos que esse homem é um pecador. O homem não podia negar a obra e as palavras deles não podiam acontecer, mas ele disse, eu não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei, antes eu era cego e agora eu vejo. O que é com vocês todos? Se ele é um pecador, eu não sei, mas isso eu não posso dizer. Mas uma coisa eu sei, antes eu era cego, agora eu vejo. O que ele fez? Ele foi confirmado. Isso está certo. Ele foi confirmado. Algo aconteceu. Todo o seu ser foi transformado das trevas para a luz, da cegueira para a visão. Uma pessoa que nascida do Espírito de Deus, que antes tinha a forma da piedade e negava o poder e assim por diante. Os dias dos milagres acabaram. Quando ele nasce novo, ele não precisa de ser um estudado, mas ele crerá em cada palavra. Assim como meus irmãos e irmãs de cor, eles perdoem-me por dizer isso assim agora. Vocês dizem, irmão do Sul, dele foi dito, ele não sabia ler, mas ele carregava sempre a Bíblia consigo. E zombavam dele, dizendo, você não sabe ler? Por que você carrega a Bíblia com você? Mas eu creio que está escrito nela. E ele respondeu, eu creio de capa a capa, e eu creio até mesmo na capa, porque lá está escrito Santa Bíblia. E eles perguntaram, mas como você sabe isso? Eu simplesmente creio nisso. Eu creio e pronto. E eles perguntaram, moço, você faria o que a Bíblia diz? Sim, se a Bíblia diz, então eu faço. Aí está. Bem, moço, e se essa muralha de pedra lá,
como você poderia pular por ela, saltar por ela? E ele perguntou, se a Bíblia diz que Moisés deve saltar por cima dela, que Moisés, o nome dele, deve saltar, então isso tem que acontecer. Ele disse, bem, se Deus o dissesse que eu deveria fazê-lo, então eu o faria. E eles perguntaram, como você poderia fazer isso? Você bateria sua cabeça? Então Deus já teria feito buraco para mim antes de eu chegar lá. Veja, vocês têm que ousar tomar a Deus na sua palavra e agir de acordo com ela. Aqui está uma pequena mulher nervosa. Ela pensa que ela vai morrer. Você não vai morrer. Você pergunta como isso pode acontecer? Toma a sua palavra, confie nela, e veja o que acontece. Diga ao diabo que ele é um mentiroso. Não importa a idade que você tem, diga ao diabo, aparta-te, e ele terá que se apartar. E você verá o que acontece. Então, você vai parar de dizer, eu tive um ataque cardíaco, Isso é uma mentira, você não tem mais. Apenas creia na palavra de Deus. Isso é verdade. Se vocês são nascidos de novo, Deus vos confirmará. E batizados assim, Deus confirma a sua natureza. Pelos seus frutos, nos seus frutos os reconhecereis. Isso é verdade. Todos os seus discípulos foram confirmados da mesma maneira. Como você conhece um pessegueiro? Porque ele carrega pêssegos. Como você sabe que é uma macieira? Porque carrega maçãs. Como você sabe que é um cristão? Veja, porque ele tem os sinais cristãos, estão nele, porque a vida cristã está nele. Como vocês sabem que ele é um professor, ensinador, se a palavra é passada por ele, como você sabe que é um profeta, porque a palavra é passada através dele, ele dá testemunho e é confirmada, e se confirma em si mesmo. Como acontece? Primeiro morrer. Vocês entendem? Nós temos que morrer e nos tornamos uma nova criação em Cristo Jesus. Isso vem com o chamado e nós permanecemos nisso. Os frutos do Espírito nos acompanham quando somos seus servos. Quando nascemos de novo, os frutos da vida de Cristo nos acompanham. Como você reconhece a árvore de pêssego? Porque dá pêssegos. Como você reconhece um cristão? Porque ele age como cristão, ele anda como cristão, fala como cristão, vive como Cristo, vence o pecado. O que ele faz? Ele não diz, veja o que eu fiz. Cristo não fez isso. Ele deu toda a honra ao Pai. Isso é verdade. Também vocês façam assim. Pelos seus frutos os reconhecereis. Em verdade, eu digo a vós, a menos que alguém nasça de novo, senão não poderá ver o reino de Deus. Esta não é a minha mensagem de ano novo, mas o meu conselho a vocês cristãos, a vocês que amam a Deus, quando vocês vierem ao altar de bronze de Deus e quiserem ser nascidos de novo, deitem-se sobre ele. Não esperem levantar-se novamente, mas permaneçam deitados, simplesmente morrer e tudo se acabar. Se vocês não têm essa intenção, sequer vão até lá, sequer deitem-se sobre ele. Sejam sinceros, então ele o fará. Ainda tenho algumas páginas, mas eu ainda tenho que chegar ao fim. Coloquem-se vocês mesmos no altar de Deus, no altar de bronze de juízo de Deus. Tornem-se mortos para o mundo, assim como Cristo estava morto para o mundo. Tornem-se tão mortos quanto a serpente julgada lá no deserto, quando foi erguida ali. Não havia vida nela, na verdade, a vida havia desaparecido. Cristo morreu, ele estava morto, tiraram da cruz, colocaram no túmulo, ele estava morto. E então ele ressuscitou para nossa justificação. E nós morremos com o Cordeiro no altar e ressuscitamos com ele pela justificação. Pois a sua vida que o trouxe de volta dos mortos, a mesma vida, nos elevou da nossa condição mundana morta e nos tornou novas criaturas no reino de Deus.
seladas para o dia da redenção do nosso corpo. Em verdade vos digo que a menos que alguém nasça de novo, senão não poderá ver o reino de Deus. Não tentem compreender. Jesus diz que vocês não podem entender. Aceitem com base na sua palavra. Vocês não creem cegamente, não. Você diz, Senhor, Senhor, mate-me. Não uma experiência emocional, mate-me, tire o mundo de mim. Eu ainda amo as coisas do mundo. Não. Eu não me refiro às belezas desse mundo, à criação. Eu me refiro ao prazer, sujeira desse mundo, essas coisas assim por diante. Essas coisas morrem automaticamente e elas não têm mais direito sobre vocês. Elas parecerão sujas para vocês. Vejam, vocês choram ou expressam, e quanto mais vocês veem, mais vocês passam mal, vocês não conseguem mais fazer compromissos, não há mais espaço para isso. Não. Mesmo que o mundo exista, ele está morto para vocês. Vocês não podem ter mais parte nele. Vocês morreram. Não façam isso. Morram para as coisas desse mundo. Que o Senhor vos abençoe. Sejam cristãos nascidos de novo. Sejam nascidos de novo. Então, vocês não terão mais nada a reclamar. Mulheres, quão difícil é de ser para vocês. Ou é que vocês dizem, o mais difícil para mim é deixar o cabelo crescer. Vocês homens, para mim o mais difícil é conter minha raiva. Não. Simplesmente sejam submissos ao Senhor. E um admoece o outro dizendo, amado, não é assim. E se um bate de um lado de vocês não precisam pegar o canivete. Se alguém dá um tapa aqui na cara, e vocês perguntam, por que você fez isso, irmão? Aí vocês têm, isto é cristianismo. Se alguém disser algo ruim sobre vocês, em vez de fazer uma grande coisa disso, então recuem e digam, Pai Celestial, o ser humano é mortal, eu peço-te que tire esse espírito dele, não permita que continue fazendo assim, eu peço-te que salve sua vida e assim por diante. Vocês têm que fazer, pensar isso de coração, e isso acontecerá. Se vocês nascerem do Espírito de Deus, vocês realmente amarão. Vocês não amam os caminhos deles, e vocês ficam afastados das coisas do mundo, mas vocês mesmos se mantêm puros ou imaculados das coisas do mundo. Vejam, vocês não precisam dizer, hoje eu vou fazer isso e aquilo, vou arrumar isso e aquilo, e vou arrumar aquilo outro, ou vou dizer isso e aquilo, aquele e o outro. Não, vocês não querem agora aceitá-lo. É simplesmente o que eu digo a vocês, que eu quero convencê-los agora. Aceitem-no, eu vos amo. Como eu amo esse pequeno grupo de pessoas. Como eu gosto de entrar aqui nesse edifício e olhar ao meu redor. Vocês sabem que eu sempre quis ver uma congregação cheia do Espírito, na qual o pecado não pode entrar. Se o membro fizer algo errado, o Espírito o revelará para que o temor venha sobre os cristãos, para que tudo seja trazido em ordem, porque ou seja exclamado na congregação, não seria bom assim. E se vierem os impuros e se sentarem entre nós, a primeira coisa que o Espírito Santo fará é falar, revelar e assim por diante. Ele lhes dirá, e ele atuará em um no outro. Todos oram, todos formam uma unidade, uma pessoa, pois todos nós somos membros de um único corpo, todos nascidos de novo, preenchidos com o Espírito de Deus, com o mesmo Espírito, batizados no mesmo corpo. Não seria isso maravilhoso? Nós podemos ter isso, Deus prometeu, mas primeiro a morte, ser sepultado, depois a ressurreição com Ele. Vamos agora inclinar nossas cabeças em oração. Aqui estão os lenços. Santo Deus, nós reconhecemos, Senhor, a santidade enquanto estamos nesse lugar. Nós reconhecemos que estamos na casa de Deus. Estamos nela
temos comunhão com o corpo de Cristo, que é a casa de Deus. Os membros do corpo estão reunidos. Um vem daqui, outro vem de lá para essa reunião. Hoje, neste dia, um ensinamento foi longo, como numa escola dominical, mas, Pai, eu creio que foi determinado por Ti para ser assim, para que nós compreendamos o que nascimento e ressurreição significam, o que significa ser nascido de novo. Nós precisamos colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Nós precisamos morrer para nascer de novo. Tu não mudas as tuas leis. A lei da natureza dá a prova disso, pois cada semente natural precisa primeiro morrer para ser nascida de novo. E nós reconhecemos que também precisamos primeiro morrer para que possamos ser nascidos de novo. Contanto, Senhor, eu peço hoje que Tu nos perdoe. Quantos ou muitos se basearam em certas vivências que tiveram e pensaram que estavam nascidos de novo, mas os frutos de suas vidas mostram que eles vieram da árvore errada. Pai, por esta razão, eu falei assim hoje. O irmão Neville me pediu para transmitir a mensagem. Eu fiz isso dessa forma de lição de escola dominical. Pai, eu fiz isso com amor e de todo o coração, para que as pessoas reconheçam e não se contentassem com alguma pequena experiência que tiveram, mas que vivessem sinceramente para o dia que se aproxima. Não apenas durante o tempo do culto a Deus, mas também quando de fora, quando vem a pressão de fora, para que eles resistam. Não andem no seu próprio espírito e em seus próprios pensamentos. E se eles repreendem de volta quando são repreendidos, essa é a questão, Pai. E quando vemos que é totalmente impossível que um salve o outro, que Tu, ó Deus, preparasse um caminho, oferecesse um sacrifício abrangente, que essa é a única maneira pela qual podemos nos chegar, não por meio de uma congregação, não por meio de uma confissão de fé, denominação, sensação, mas pelo caminho de Cristo. Assim como o primeiro homem morreu justificado no altar com o seu cordeiro, assim também, até esta hora, cada um tem que morrer com Cristo, com o cordeiro, Cristo Jesus. Então estamos mortos com Ele e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Conceda, Senhor, que isso não passe despercebido por nenhum coração. Vamos refletir sobre isso quando voltarmos aqui às 19h30 à noite para a reunião.